Uma entrevista em direto, como disse, em simultâneo com o Telejornal, e que vamos analisar aqui esta noite, antes e depois. Estão connosco Natália Carvalho, Manuel Carvalho e o Eduardo Pereira Correia. A todos muito boa noite e obrigado por estarem connosco. Natália, o que é que podemos esperar desta entrevista de André Ventura? As entrevistas de André Ventura são habitualmente mais em modo de debate do que de entrevista, porque ele rapidamente leva normalmente os jornalistas para debate. E é aí que ele é melhor, sim, digamos, em termos de comunicação. O que é que se espera? É essa a dificuldade que costuma trazer para estas conversas? É sempre. Eu já o entrevistei algumas vezes e portanto, ele tem essa característica, o que é difícil. Espero que ele desvalorize, como será normal, os casos que tem dentro do partido e que teve dentro do partido, que faça um ataque duro a Luís Montenegro, e hoje tem mais um pretexto, que foi a inspeção às obras da Casa de Montenegro. Ele precisa, sobretudo, de tirar do caminho o Luís Montenegro, precisa tirar o é ou não é de caminho, porque a ambição dele, e não esconde, é o poder, quer o poder a todo o custo, e, portanto, não será com este líder do PSD, portanto, será, digamos, o inimigo. Portanto, o ataque principal de André Ventura não é, como se poderia esperar, ao líder do Partido Socialista, mas será, sobretudo, ao Primeiro-Ministro e líder do PSD. E depois é um bocado aquela lógica, habitual também no discurso, que é eu sou bom, eu sou puro, eu sou honesto, todos os outros são os corruptos, eles como se ele não fizesse parte do sistema. O que é uma coisa engraçada, porque ele está no sistema, vive com o sistema, faz parte do sistema, mas funciona como se não fosse do sistema. A entrevista deve começar daqui a alguns minutos. Manuel Carvalho, será que André Ventura vai centrar muito este debate no ataque ao Primeiro-Ministro, como estava a dizer a Natália? Sim, sem dúvida. Vai centrar esse ataque no Primeiro-Ministro, vai usar como arma de arremesso político o caso que envolve a empresa familiar do Primeiro-Ministro e vai tentar a todo custo refugiar-se, cavar uma trincheira o mais fundo possível para se poder defender dos casos que nos últimos tempos, nas últimas semanas, têm afetado a credibilidade e a honorabilidade do próprio partido. Nada de novo, portanto, a estratégia política de André Ventura é sempre muito baseada na acutilância, por vezes numa certa agressividade, numa persistente denúncia e num combate a todos os valores, a todos os pilares do sistema e, portanto, ele atualmente está numa situação favorável e desfavorável ao mesmo tempo. Está numa situação favorável porque tem um caso que envolve a vida patrimonial e pessoal do Primeiro-Ministro e, enfim, o partido, com o discurso como o do Chega, gosta de alimentar este tipo de polémicas, este tipo de tensões para poder chegar à sua principal conclusão de que isto não tem conserto, portanto, e precisa de uma, entre aspas, limpeza, mas, ao mesmo tempo, está numa posição de vulnerabilidade porque nunca, como até há umas semanas atrás, se soube tanto da venalidade e da corrupção que existe dentro do seu próprio partido. Portanto, vamos ver como é que ele consegue equilibrar estas duas discrepâncias, digamos assim, do seu posicionamento político. Eduardo, terá ou não, na tua opinião, dificuldade em defender estes casos do Chega? André Ventura parte sempre nos discursos, como a Natália disse muito bem, a acusar, na acusação. E, portanto, nós já vimos que a desculpa que ele utiliza nesses ataques é de nós resolvemos. Nós já resolvemos, já tirámos estas pessoas, excluímos estas pessoas do nosso grupo parlamentar. Mas eu acho que, acima de tudo, o grande problema do discurso de André Ventura é, efetivamente, ser um discurso populista. Isto é, ele tem a necessidade de simplificar problemas complexos. E falo em toda a linha, ou seja, na corrupção, falo depois nos impostos, falo na política em geral. Em todas as questões ele tem uma necessidade de simplificar toda a sua ação. E depois faz um discurso, como a Natália dizia também, um discurso excludente. Isto é, sempre a separar a ideia do nós e eles. A ideia de cavar um fosso entre aquilo que somos nós,
nós responsáveis, nós aqueles que temos a verdade e todos os outros. E, portanto, é sempre um discurso que não há pontes, ninguém consegue concordar e é muito difícil analisar um discurso onde ele está sempre a acusar, ou seja, está sempre em modo de acusação. Para além disso, nós vamos ver, obviamente, uma apropriação daqueles que são os temas de descontentamento popular, isto é, um aproveitamento com aqueles temas que têm alguma aceitação por parte da população e que exigem, desde logo, um descontentamento por parte dos eleitores, e esses vão ser aproveitados. Portanto, a honorabilidade do Primeiro-Ministro, o facto mesmo do líder da oposição não ter estado bem em alguns momentos, tudo isto vai ser aproveitado. E depois, aquilo que é a posição do Chega vai ser sempre a única aceitável e nada mais. Portanto, é sempre um discurso difícil de avaliar, sobretudo quando ele já deu uma entrevista ontem que respondeu a muito pouco daquilo que lhe foi pedido. Hoje estamos curiosos para ver de que forma é que ele se vai tentar desenvencilhar de todas as questões que lhe vão ser colocadas. Estamos a cerca de 2 minutos, Natália, do início desta entrevista, e é uma forma política de atuar que os portugueses já não entenderam. Há sempre mercado para tudo. Terá sempre um mercado eleitoral, um nicho, ou mais nicho, menos nicho. Nas últimas eleições passámos de 12 para 50, portanto não é assim tão nicho, ou seja, 1 milhão e tal de eleitores foi na conversa, ou pelo menos achou que se devia abrigar naquele partido. Mas haverá espaço ainda para crescer? Há muito essa discussão, se atingiu o seu limite ou não. Não sei se há espaço para crescer. Há sempre espaço para albergar um certo eleitorado, que é o eleitorado do contra. Aquilo que eu chamo o eleitorado da conversa de café. O eleitorado que vê sempre os políticos como os tais eles, como dizia o Eduardo. São os eles, são os maus da fita, são os malandros, são os corruptos. Portanto, ou seja, essa conversa simples, aliás, vê-se agora pelo cartaz que o Chega colocou nas ruas, 50 anos de corrupção. Ou seja, estamos a falar de democracia. Portanto, ele associa a democracia à corrupção. O regime. Portanto, veja-se bem o que é o oposto disto. Haverá gente que encontra aí um albergue, não é? E um espaço. Agora, eu não sei o que é que vão ser estas eleições. Ou seja, nas últimas houve sobretudo um voto de protesto, um voto zangado, um voto de um eleitorado que estava irritado. E eu não sei se o atual, nas atuais eleições, esse mesmo eleitorado continua tão irritado ou mais irritado, ou já desinteressado e vai-se abster, ou já percebeu que não é ali que tem uma solução e vai procurar soluções. As soluções não estão no Chega. Portanto, um voto de solução não é um voto de protesto. Portanto, vamos ver o que é que André Ventura é muito cedo para avaliar, vai dizer. A entrevista vai começar agora, é um simultâneo no Telejornal e aqui na RTP3. Bem-vindo ao Telejornal. Vamos falar das eleições que foram antecipadas. Eu pergunto-lhe se depois de ser candidato a Primeiro-Ministro, depois é candidato a Presidente ou não? Já está decidido isso? Não está decidido ainda. É provável que isso não aconteça, visto que este calendário não era o expectável. O que era expectável era que o Governo durasse o seu tempo de mandato e todos sabem que o meu foco, a minha concentração e a minha obrigação como líder do Chega é termos uma maioria que permita governar Portugal. Portanto, eu neste momento estou completamente focado nas legislativas, nas eleições mas não que vêm. descarta a hipótese de ser candidato presidencial como eu também? disse, teremos depois tempo para falar disso e eu quero também falar com os órgãos do partido sobre isso, mas o Chega terá voz nessas eleições. Sendo eu ou não candidato, o Chega terá voz nessas eleições. Ainda não decidiu qual é o palácio em que quer estar? Não, nós temos muito claro que a mudança que temos que fazer em Portugal contra a corrupção, mudança Vamos ter a oportunidade de falar disso, mas ainda não está decidido sobre a presidência, não é? Que é a alteração no governo e eu acho que 99,9% dos portugueses que conheçam o André Ventura dirão que o André Ventura faz sentido como Presidente do Chega, candidato a Primeiro-Ministro. Portanto, é esse o sentimento que eu interpreto, embora, quero deixar isto claro aqui, João, nós não vamos deixar de ter voz nas presidenciais, mesmo que eu não seja Já lá vamos o e vamos candidato. falar em detalhe sobre isso. Como é que
Deixe-me perguntar-lhe desta maneira, como é que explica aos eleitores do Chega e outros eleitores de direita que se tenha aliado à esquerda, nomeadamente ao Partido Socialista e aos outros partidos, para derrubar a direita, que está no governo e que finalmente tinha afastado os socialistas, como é que Então como é que consegue explicar ao eleitor? Primeiro, porque este governo não era de direita, na verdade. Este governo era um produto da continuação do governo socialista, nas várias matérias, na segurança, como vimos com a questão dos polícias nas ruas de Lisboa e do Porto, nas questões da imigração, que nós procurámos a todo o custo fazer uma mudança profunda e essa mudança não aconteceu. Nas matérias, olha, quem se vendeu ao PS para impedir a descida do IRC para as empresas, que estava prometido, quer pelo Chega, quer pelo PSD, foi o PSD que se aliou ao PS. Mas o Chega votou muitas vezes ao lado do PS. O Chega votou ao lado do PS, do Bloco Até de Esquerda... ao fim a derrubar Montenegro. Vamos, para ser sincero, o Chega votou ao lado do PS, do PSD, da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda e do PCP, olha, quando estava em causa acabar com portagens no interior do país. Quer dizer, eu não quero saber se é PS, se é PSD, quando o que está em causa é vivermos aqui ao lado em Espanha, fazermos centenas, milhares de quilómetros sem pagar um cêntimo e em Portugal pagam-se balúrdios para andar pelo país. Isso é aliar-se com o PS, com o Bloco de Esquerda ou com o PCP? Não, é uma coisa que Montenegro não tem. Palavra. Não receia, então? Deixa-me só dizer isto. Sim. Nós temos palavra. Nós prometemos que este país tinha que ficar sem portagens e que era uma vergonha o que estava a acontecer em Portugal, porque já pagámos estas estradas dezenas de vezes. O PSD disse basicamente o mesmo que eu, mas quando chegou lá voltou Mas a cara. também disse, em termos Ou seja, gerais, João, que não nunca fomos queria o nós. Partido Socialista no poder. Ou seja, não fomos nós, e já lá vamos, não fomos nós que mudámos. Nós queríamos mesmo um pacote anticorrupção, nós queríamos mesmo acabar com as portagens. Olha, nós queríamos mesmo muito menos cargos políticos e este governo já bateu o recorde de nomeações políticas. Portanto, quando me pergunta assim... O eleitorado vai... É isso que eu vou dizer. É isso que eu Se o vou dizer. eleitorado não pode ver como uma traição. Eu quero ir ao encontro da sua pergunta, que o João me fez. O João perguntou-me. E, portanto, não pode ser vista aqui uma traição. Eu pergunto ao eleitorado o que é a maior traição. Se é querer que um governo que está a governar mal acabe, ou se um governo continuou a dar taxas como os outros deram, que se manteve igual na corrupção como os outros mantiveram, que não mudou quase nada na imigração como os outros também fizeram. E já agora... Em relação às portagens, tenha querido manter tudo igual quando sabia que isto era uma promessa eleitoral, eu gostava que os eleitores Portanto, não traiu o seu eleitorado. Não traiu o seu eleitorado. Eu gostava que os eleitores nos dissessem quem é que traiu quem. Se fui eu ou Chega que traiu o eleitorado, ou se foi o governo de Montenegro que traiu o seu eleitorado. Coisa, isto também é importante ficar claro. Não é? Se o PSD não tivesse dito não é não ao Chega, se estaria na mesma posição João, e se teria derrubado o governo. Claro. Porque eu lembro-me no debate da sua moção de censura dizer várias vezes, olha, se não tivesse dito não estávamos aqui. Sim, porque tenho duas convicções. Que um governo que tivesse cumprido a maioria histórica que os portugueses deram, porque foi uma maioria histórica única, como sabe, na história da democracia, nunca houve uma maioria desta componente, e muito menos entre o Chega e o PSD, que o governo tinha sido muito diferente. Nós não tínhamos, certamente, um ministro que fazia ajustes diretos com o seu sócio. Não tínhamos. E se tivéssemos, eu dizia ao primeiro-ministro, olha, ele tem que sair. Mas a questão é se teria derrubado Montenegro como derrubou. Ele tem que sair. É isso que eu lhe vou dizer. Este governo teria tido muito melhor na descida da carga fiscal, olha, no aumento das pensões, que para nós foi outro choque com o governo. Mas a pergunta é outra, não está a responder. Eu vou lá agora, eu não vou falhar. O aumento das pensões para nós era fundamental. Nós queríamos mesmo aumentar pensões até ao salário mínimo, porque temos pensões miseráveis. O governo não quis, mais um choque que houve entre nós, e no fim pergunta-me. Pergunta-me, porque foi a pergunta que me fez. Então, e se o André Ventura estivesse no governo, fruto de um acordo, o que é que aconteceria agora? Não tenho dúvidas disto, João. Eu diria, Luís Montenegro tem que se explicar. Se não se explicar, ou se as explicações não forem satisfatórias, Luís, tens que sair. Ou seja, não há mudava condições de continuar de posição. um governo. Porque, João, é insustentável um governo estar sob este nível de suspeita, um primeiro-ministro estar sob este nível de suspeita e querer ser candidato a primeiro-ministro. Muito bem, já o disse várias vezes. Então pergunto-lhe, nunca apoiará Luís Montenegro em nenhuma condição, mesmo que isso signifique o regresso dos socialistas, sabemos a sua opinião sobre o PS, ao poder. Mas porquê é que... Em nenhuma circunstância. O Luís Montenegro, o doutor Luís Montenegro, tem suspeitas sobre ele que não quis esclarecer. Suspeitas que são graves, na minha perspectiva, suspeitas, e que condicionam... não são confirmações. Com certeza, como Miguel Albuquerque também. Sim. Olha, como José Sócrates, que ainda não foi condenado. Vamos falar do Portanto, Primeiro-Ministro. tem suspeitas graves no exercício, aliás, das suas funções de Primeiro-Ministro e de falta de explicações gritantes que, a meu ver, impedem que eticamente possa ser Primeiro-Ministro. Mas, porquê é que isso significa que então vamos permitir que outros cheguem ao poder? Isso é um ciclo vicioso que nos anda há 50 anos a levar entre PS e PSD. Responda à minha pergunta. Nunca apoiará Luís Montenegro, nem que signifique a subida do PS ao poder? A resposta é muito simples. O PS não vai subir ao poder não porque... sabe. É o que eu espero, é a minha convicção, porque ou o Chega vai vencer à direita,
ou o PSD, Mas ou o perante PSD essa vai vencer, circunstância, ou o PSD qual é a vai vencer à decisão de direita. André Ventura? Só há dois que podem vencer à direita, o Chega e o PSD. Perante as sondagens todas, o PSD está mais próximo. Às vezes não gosta o PSD das está mais- sondagens, O PSD agora está mais gosta. próximo, o Chega está menos próximo. Essa é a realidade e eu não gosto de mentir. É mais fácil neste momento o PSD vencer do que o Chega, mas o Chega está lá, está com um valor muito elevado e está a desafiar para vencer. Quer um, quer outro, terão que se adaptar às circunstâncias. Quais são as circunstâncias? Mas não me respondeu à pergunta. Vou dizer agora. Quais Se são, significar a quais subida são do PS, as circunstâncias? continua a não apoiar Mas só Luís depende do Montenegro. PSD. Só depende do PSD. Não, depende Olha, de si, se apoia ou não. João, foi mesmo com o Miguel Albuquerque. Nós dissemos com o Miguel Albuquerque não, com suspeitos de corrupção não fazemos acordos. Não fazemos. Portanto, nunca apoiará Luís Montenegro. Este senhor É não só pode essa a continuar. pergunta. Ora, o PSD é que tem que fazer a sua própria limpeza interna e dizer, entre tantos nomes que tem, perceber que Luís Montenegro não tem condições para continuar a ser Primeiro-Ministro e apresentar ao país outro. André Ventura, Deixa-me responda-me só a deixa-me pergunta. dizer isto, mas Com eu Luís acho... Montenegro, nunca. Mas eu acho que O isso nunca é nunca. O nunca é nunca. Mas eu acho que não vai acontecer. Acho que não vai acontecer porque acho que os eleitores vão ter a sensatez de dar uma vitória ao Chega nestas eleições. Muito bem. Tem alguma garantia, toda a gente lhe faz a pergunta do Passos Coelho, eu não lhe quero fazer dessa maneira, tem alguma garantia de que se Passos Coelho fosse líder do Chega, venha a ser líder do Chega, não. do PSD, iria revogar o não é não ao Chega? Não tenho nenhuma informação sobre isso, mas também não me preocupa muito. Eu, cada vez, João, tenho menos... Como é que eu posso dizer sem dizer nada chocante? Eu cada vez tenho menos fé e cada vez tenho menos esperança de que o PSD alguma vez muda alguma coisa em relação ao que tem que mudar. E peço-lhe só um minuto ou menos para me deixar dizer isto. Ainda... É que já estamos metade do tempo e ainda temos coisas para falar sobre o Deixa-me projeto só do dizer isto que eu Chega. acho importante. Nós tornámos-nos, João, numa república de troca de favores. Foi o que nos tornámos nos últimos tempos. E hoje, no Parlamento, deixa-me dizer porque isto foi de hoje. Não, já falou E hoje. hoje do Parlamento, eu Sim. não falei ainda sobre Sim, isso. falou em Hoje- direto na RTP3 hoje- sobre a questão não, das gêmeas. Mas agora já acabou. Agora Sobre já a vimos o que questão das aconteceu. gêmeas, sim. Nós vimos uma troca de favores inacreditável entre PS e PSD para se protegerem uns aos outros. Por isso pergunta-me assim, o PSD pode um dia vir a fazer um acordo de maioria com o Chega? Ou João, poder pode. Pronto. Mas tem que Vamos mudar, avançar, André tem que Ventura, mudar senão na não falamos de estrutura outras coisas. fundamental e deixar de acreditar que fazer política é trocar favores. Isso tem que acabar em Muito bem. Portugal. Se não mantiver os 50 deputados, é uma derrota nestas eleições? Com certeza. Eu não... Que ilações vai tirar daí? Como sempre tirei em todas as eleições, devolvo aos militantes do partido essa escolha. Os militantes do partido sabem que o meu lugar está sempre à disposição. Eu filo nas Isso significa o quê? presidenciais. Apresentar uma Chega, já vai ter demissão um se tiver um Mas, resultado João, isso mau? não se colocará porque nós não vamos ter um resultado mau. Em Mas, qualquer caso. como sabe, é o povo que decide. Não é? Com certeza, e eu respeito muito isso. Em qualquer caso, o Chega terá uma convenção este ano eletiva. Portanto, essa questão nem se colocará. Eu em toda a minha vida política, assumi as responsabilidades. Nós assumimos uma posição nesta moção de confiança, como fizemos na Madeira. No sentido de que, connosco, a integridade é para manter, a corrupção não Muito passará. E, portanto, perguntam-me. Isso quer dizer que se perder, se tiver menos menos de deputados... 50. Bom, é uma derrota no sentido em que não conseguimos passar a mensagem que quisemos. Mas eu espero que o Chega tenha mostrado ao país que não seguia por taticismos, nem por eleitoralismos. Muitos bem. diziam eles não vão ter coragem de ir a eleições. Porquê? Porque as sondagens não são tão boas, ou André está a Ventura, acontecer vamos isto e avançar. aquilo. Já respondeu Mas, à ó, pergunta. João, a questão é esta. O Chega não teve medo, assumiu os seus princípios e os seus valores e estamos em eleições. Muito bem. Sem medo. Estão em eleições com vários casos. Não vamos voltar a falar de todos os casos. O senhor já repetiu que, só para ganharmos tempo, já repetiu em várias entrevistas que deu nos últimos dias, que limpou o partido, que é uma atitude diferente dos outros que não limpam E não os é só partidos limpou, onde têm isto é casos. uma atitude permanente. Certo. A minha pergunta é mais para a frente e até para olharmos para as eleições. Acha que o eleitorado que votou no Chega e que viu esses casos e que alguns se sentiram traídos porque escolheram pessoas, confiaram em pessoas que depois os traíram, não vai punir nas urnas o Chega? Essa questão era a que estávamos a ver há pouco. Não, é diferente, Isso depende é diferente do dos eleitorado. casos que Isso depende estamos do a falar. eleitorado. Agora, o eleitorado sabe que os líderes políticos não escolhem os casos dos seus partidos, mas reagem aos casos dos seus partidos de forma Também diferente. escolhem. Ora, não diga que não dá o seu aval não é isso que eu estou a dizer. deputados Não que vão escolhem, integrar a lista. mas eu não adivinho o que é que vai acontecer, como o João não adivinha, não é? Se aqui o cameraman da RTP, quando sair daqui e roubar 2 carros ali fora, não é culpa sua. É evidente, como também não é culpa minha. Agora, Estamos a falar de crimes qual é a graves. diferença? Não, também roubar carros também é um crime grave. Sim, mas estamos a mais falar grave. de pornografia Olha, infantil Já lá vamos, e furtos. já lá vamos. Estamos a falar de crimes. O João não sabe se o cameraman da RTP rouba quando sai daqui. E o que é que faria? Eu tenho a certeza que lhe diria, tens que sair. A diferença é a atitude que os líderes têm quando estes casos acontecem. Isso quer dizer que muda a forma... Deixa-me só terminar, Não, só- para eu poder explicar. Sim. Isso significa que o André Ventura nunca se escondeu, nem fugiu dos jornalistas, como fez o Primeiro-Ministro, como fizeram os líderes do Bloco de Esquerda, do PS, etc. Significa que o André Ventura, quando teve que enfrentar e fazer um corte
fazia, independentemente Então agora de responda mais aos amizade jornalistas. Já ou de menos responde aos amizade. jornalistas, Não, vamos João, avançar. já que me fez a pergunta, deixa-me também responder, porque eu também estou aqui para poder responder. E, sobretudo, tem uma atitude muito diferente em relação às escolhas que faz para o futuro. E eu dei-lhe 2 exemplos, eu tenho 2 exemplos para lhe dar que mostram meio a diferença do André Ventura para os outros. Estava-se a referir ao caso do Miguel Arruda. O Miguel Arruda não vai ser candidato pelo Chega. Mas o presidente da Câmara de Gaia, suspeito de crimes de corrupção, mantém-se ligado ao Partido Socialista. Desculpe que eu tenho que dizer isto. O presidente do Governo Regional da Madeira, ligado ao PSD, mantém-se ligado ao PSD. Ou seja, o André Ventura corre com eles. Os outros acolhem-nos, Então, protegem-nos a pergunta e candidatam-nos. É muito simples. Qual Essa é é o uma grande mecanismo diferença, que não é? vai utilizar para escolher os novos Ser mais exigente ainda. eleitores? Mas isso é o quê? Ser mais exigente ainda? Vai ouvir um a um, vai fazer uma entrevista, vai pedir registro Pelas suas criminal, vai palavras fazer o quê? percebe-se, isso até já pedimos. O Miguel Arruda não tinha registro criminal. Não tinha registro criminal. O Nuno Pardal também não. E, portanto, quando eu digo eu atuo imediatamente, é porque eu sou mesmo diferente dos outros. Eu sei que estou a falar de mim próprio, mas eu atuo mesmo diferente dos outros. Sabe porquê? Portanto, não vamos ter João, casos no Chega na próxima Sabe porquê? legislatura. O que eu lhe posso prometer é que sempre que houver um caso, eu, se for preciso, estou aqui sentado neste estúdio a falar consigo. Eu, se for preciso, enfrento o país para lhes dizer que isto tem que acabar e todos assim percebem esta mensagem, João, que eu acho que é melhor. Deixa-me só dizer É que senão fez-me uma termina o pergunta. tempo. A mensagem é esta. Meus caros, no Chega, não há tachos, não há lugares Vai ter vitalícios tempo para a campanha, e não há André. lugar para bandidagem. Onde houver Sabe bandidagem, uma coisa, isto é uma nós entrevista, vamos não é uma cortar. campanha. Mas eu queria dizer isto, não é Muito bem. campanha. É Então, para perceberem que a minha diga-me o atitude seguinte, é diferente da dos outros o líderes. Presidente da República também fala em atitude e fala de serenidade e elevação na campanha. O cartaz que tem na rua a dizer 50 anos de corrupção em Portugal, com 2 fotografias de José Sócrates e de Luís Montenegro. É esse o tipo de campanha com elevação que quer fazer? Nós estamos. É uma pergunta. Nós estamos, eu vou-lhe responder, nós estamos numa república que se tornou uma troca de favores permanente. Gostes ou não? É uma pergunta direta. Estou a responder. Tornou-se uma troca de favores permanente. Eu aceito que o Presidente da República tenha a sua opinião e dizer assim, bom, meus senhores têm que ser moderados e equilibrados. Compreendo isso. Eu quero lhe dar esta garantia. Não há nenhuma moderação que me valha de não dizer a verdade aos portugueses que este país está inundado em corrupção. E por isso, quando me diz assim, isso significa que não está a ser moderado, significa que vai ter este discurso agressivo durante a campanha. Uma coisa é ter propostas para o país. E nós estaremos aqui neste estúdio, tenho a certeza, a discuti-las. Outra coisa é pedirem-me que não olhe para a nossa história de 50 Mas é anos com cartazes recente, desses que considera a elevação de campanha? com estes e com outros que digam ao país, Tem outros preparados vocês idênticos, enganaram-se. é isso. Nós temos muitos cartazes. Vocês enganaram-se durante vários anos, escolheram entre PS e PSD, tiveram um país cheio de corrupção, cheio de conluios, cheio de compadrios. Porquê é que não nos dão uma... André Ventura, temos de terminar, estamos a chegar ao fim. João, deixa-me só dizer isto, porque acho que é importante. Deem-nos uma oportunidade ao Chega. Eu sei que muitos podem pensar assim, bom, mas porquê ele? Eu até desconfio que ele pode ser mais autoritário, pode cortar a direito, não sei se é bom para o país. Mas João, tivemos 50 anos de escolhas entre PS e PSD, falharam sempre. Deem-me uma oportunidade. Uma última oportunidade. pergunta, É o que porque eu peço aos começámos por aí, presidenciais. Gouveia Melo já disse que não precisa do Chega, quer ser moderado, não quer que utilizem a sua farda. Isso quer dizer que, se ele for candidato, e Marcos Mendes também numa segunda volta, o Chega fica sem opção? Eu estou focado neste momento nas únicas eleições que temos pela frente, que são as legislativas. Como lhe disse de início... Vai esperar esse resultado para olhar para as presidenciais? Como lhe disse de início, nós não vamos deixar de ter voz e teremos nas presidenciais. Mas neste momento, eu acho que em todas as eleições, honestamente, e nós temos também umas autárquicas pelo meio, nós temos eleições legislativas, temos eleições autárquicas, temos eleições presidenciais. Vamos ter candidatos, muitos, a todas as eleições, que o Chega diz sempre estar presente. Eu não acho, honestamente, que em nenhuma destas eleições nós tínhamos que nos moderar, ser politicamente corretos, para proteger a corrupção do regime que está instalada. Eu não posso aceitar que o Presidente da República diga assim, André Ventura, tu e o Chega têm que se moderar. Ou eu quero... Ninguém disse isso. O Presidente da República está no seu direito de querer este tipo de campanha. Não quer falar sobre o perfil do candidato presidencial. Eu acho que o próximo Presidente da República tem que ter uma grande qualidade. E essa qualidade é de, pela primeira vez, estar acima do espírito das tricas e das trocas de favores. E vimos na Comissão das Gêmeas que Marcelo Rebelo de Sousa não fez isso. Será Gouveia Melo? Fez isso. Não sei, veremos. Mas não afasta a hipótese. Não afasta hipótese, não afasta nenhuma hipótese. Não, mas Gouveia Melo não afasta a hipótese de vir a apoiar. Eu acho que neste momento já ficou claro que o Chega quer ter voz em matérias de combate à corrupção, de imigração. Já percebemos. E, portanto, isso significa que provavelmente o Chega terá uma candidatura própria. O que me parece importante num Presidente da República é que não se deixe sequestrar pelo tráfico de influências do regime e tenha voz. E para isso precisamos de alguém com voz, com autoridade e com espírito... João, eu sei que temos que terminar. Deixa-me só dizer isto, por favor. Nós não vamos ter um país decente enquanto não cortarmos a direito.
E eu quero fazer nestas legislativas é cortar a direita, de uma vez por todas, a ver se esta República entra nos eixos. Cá estaremos para os debates e para os frente a frente. André Ventura, Obrigado. boa noite, boa campanha. Está André Ventura, que analisamos agora. Continua connosco Natália Carvalho, Manuel Carvalho e o Eduardo Pereira Correia. A todos uma vez mais, boa noite. Obrigado por estarem connosco no 360. Manel, há uma frase de André Ventura, Luís, tens que sair, que demonstra, pelo menos aparentemente, que não quer que a esquerda vença, mas também não quer que Luís Montenegro vença. Sim, está numa posição bastante ambígua. Ele próprio quer vencer e tenta comunicar, tenta fazer passar a ideia que tem a hipótese de vencer contra todas as evidências, contra todas as plausibilidades. Enfim, faz parte de um discurso de campanha que é perfeitamente natural e perfeitamente legítimo. Mas não se nota nenhum desconforto e eu não me parece que seja propriamente um problema para o Chega, para André Ventura, viver com essa ambiguidade, ou seja, de ter como seu principal, sendo um partido em teoria muito ideológico e muito à direita, ter como principal adversário político um partido precisamente à direita que tem a possibilidade de conquistar o poder. Porque há ali, independentemente de uma relação pessoal de grande acrimónia entre entre André Ventura e Luís Montenegro, há ali uma espécie de conflito permanente que faz com que para a maior parte dos eleitores, não veem o Chega exatamente no mesmo plano da direita, portanto, mais civilizada, da direita democrática, da direita, de alguma forma, personalista, com uns laivos aqui e ali de social-democracia, não colocam os dois partidos no mesmo plano. Nem os eleitores do Chega colocam os dois partidos no mesmo plano. Por isso, nesta amálgama de programática e ideológica que é o Chega, só há, enfim, 2 ou 3 ideias que fazem com que este partido tenha alguma identidade e alguma consistência. E isso constata-se numa evidência. Nós vimos esta entrevista, por todos os esforços e todos os méritos que o entrevistado tivesse, não consegue sair dali. E se virmos esta entrevista e se a compararmos com a de entrevista de ontem e com as entrevistas, as últimas 10, 20 entrevistas, com as entrevistas do Chega, de André Ventura, nas anteriores eleições legislativas, está lá tudo exatamente no mesmo sítio. Porque isto o foco está tudo mal, são todos corruptos, estão todos vendidos o que urge é limpar o país. Portanto, ele não sai daqui. Não vale a pena nós espremermos um limão que não tem sumo. Isto não tem sumo e temos que olhar para o Chega por ser isto exatamente e temos que olhar para isto como uma máquina de fazer votos, pelo menos tem-o sido até agora, bastante eficaz e esta depuração ou esta pobreza de mensagem tem sido muito eficaz. Portanto, e já, por aquilo que nós vimos aqui, a realidade política, a conjuntura política alterou-se radicalmente, mas não vale a pena estarmos à espera de que o Chega e que André Ventura vá muito para lá disto. Eduardo, não se percebe sequer qual é o caminho exato, o caminho político que o Chega persegue, uma vez, por exemplo, em relação às votações no Parlamento, ele diz que não quer saber se é do PS, do PSD, do Bloco de Esquerda, ou seja, votámos de todos os lados, não é? Não há essa linha. É verdade, ele fala inclusive de uma maioria e nós não percebemos muito bem que maioria é que ele se refere, porque às vezes ele fala de uma maioria de direita, outras vezes fala de uma maioria do Chega. Ou seja, André Ventura está a viver num cosmos que não é realista, é minimamente realista. E depois continua com este discurso de polarização, do nós versus eles, nós contra eles, a ideia de procurar a divisão social. Ou seja, apresenta sempre como o defensor dos portugueses de bem contra todos os outros. E depois os outros pode ser ou o PSD, porque Luís Montenegro, e ele personaliza muito a questão, cada vez mais personaliza a questão em Luís Montenegro, menos no governo e na atitude política, mas sempre na pessoa. Ele, como eu dizia há pouco, não quer que ele vença eleições, não é? Não, quer outro líder do PSD. É verdade, parece isso. Mas
mas também há outro facto, ou seja, é que André Ventura, no seu discurso, faz um ataque às instituições democráticas. Ele faz mais do que um ataque ao governo, faz a todos. Ele fez ao Presidente da República, fez ao regime em si mesmo e depois termina quase fazendo a pedir uma oportunidade, mas aquilo não era um pedido, aquilo era uma pedinchice, porque ele disse-o várias vezes, dê-me uma oportunidade, dê-me uma oportunidade, dê-me uma oportunidade. E, portanto, André Ventura está a colocar o seu patamar a crescer em número de votos, isto é, a ser verdadeiramente um partido de governo. Ora, não me parece, menos que nós estejamos todos a dormir e que não conheçamos o país que temos, não me parece que vai ter uma maioria. Aliás, aquilo que é expectável é que seja castigado nas urnas perante o último resultado que teve. Por uma razão simples, nós temos que lembrar que André Ventura catapultou grande parte dos seus resultados porque vínhamos de uma maioria de esquerda. Agora já não é o caso. Nós temos neste momento um governo de direita em Portugal, portanto o descontentamento vai ser menor. Aliás, vai haver um apelo muito grande ao voto útil, seja no PS, seja no PSD. E, portanto, eu começo a pensar que se André Ventura efetivamente perder votos relativamente às últimas eleições legislativas, vai ter um problema grave para resolver naquilo que é internamente, isto é, enquanto partido, porque verdadeiramente ele está a colocar-se como já não é poder manter o número de votos ou ter um bom resultado, é ser poder em Portugal, isto é, ter uma maioria do Chega. E, portanto, ou algo se está a passar que nós não compreendemos, ou então estamos no nível de loucura política. Isso não acontece, Natália, porque continua a ser o partido de André Ventura. Não há, sem André Ventura não há Chega. Sem André Ventura não há Chega. O Chega é André Ventura e André Ventura é o Chega. Aliás, ele é candidato a tudo e mais alguma coisa. Agora já... Repara, ele estava quase para ser candidato à presidência da República. Até tinha dia marcado para se apresentar nos Jerónimos. Cancelou essa apresentação porque, de repente... podiam vir umas legislativas, ainda nem se sabia muito bem, e tinha que ir a outro jogo. Bom, e é aqui que falta discurso, ou seja, não houve escrutínio na escolha dos deputados do Chega nas últimas eleições. E depois tivemos estes casos todos, que são casos tão ou mais graves que a corrupção, porque são casos de delinquência, roubo de malas, pedofilia, calotes, quer dizer, são coisas gravíssimas do ponto de vista social e criminal. E, portanto, a pergunta é que escrutínio é que ele vai fazer para a próxima lista de deputados, e vai ter que apresentar na próxima semana, nos próximos 10 dias, que escrutínio é que ele vai fazer nessas escolhas dos próximos deputados, que cuidados é que ele está a ter a montante, para que não se repitam os tais casos, porque depois não adianta dizer, porque eu limpo tudo. E ele terá dificuldades nesse... Claro, é óbvio. Nessa escolha. Se há coisa que o problema do Chega é, de facto, a falta de quadros. Portanto, o Chega torna-se um albergue, toda a gente, quer dizer, o que os outros partidos não querem, o Chega é a barriga de aluguer. E, portanto, vai para lá toda a gente, nomeadamente as tais pessoas menos bem, se quiseres, que não seriam acolhidas provavelmente noutros partidos, mas que acabam por ter acolhimento ali. Mas, sobretudo, há aqui É engraçado, comentávamos isso há pouco, quando estávamos a ouvir a entrevista, logo na segunda frase, teve que aparecer a palavra corrupção. Portanto, há duas palavras que ele usa e abusa. Corrupção, bandidagem. Corrupção, bandidagem. E, portanto, na lógica do são todos bandidos, são todos corruptos, eu é que sou o puro, o Messias, e é, de facto, o homem das 7 vidas, porque consegue limpar a imagem do partido, não se fala dos casos, não é? Ele consegue não falar dos casos, passou uma entrevista sem falar e sem se justificar, e, sobretudo, sem uma única proposta. Como é que se pode pedir? É isso que eu estava a dizer há pouco. Era aquilo que o Manel estava a dizer também, não é? Seja, que é, ao longo dos últimos anos... Ao longo dos últimos não há anos essas ele fez propostas, todo um discurso de protesto. Mas agora tinha um grupo de 50 deputados. Que diabos? Quer dizer, agora podia ter influenciado a governação, porque um partido com 50 deputados já influencia. E, portanto, para além do voz contra... o que é que ele fez? Porque uma das coisas que ele tem anunciado nos últimos dias é, no primeiro dia a seguir às eleições, vou apresentar um pacote contra a corrupção.
E a pergunta é, mas porquê é que não o fez neste ano? Teve um ano lá. Não tinha tido a oportunidade de apresentar um pacote? Como é que quer fazer esse combate à corrupção? É preventivamente? É por ação posterior? Ou seja, em que é que se baseia? Não adianta dizer vou apresentar o maior pacote de corrupção que alguma vez a democracia já viu. Isto quer dizer o quê? Ou seja, como dizia há pouco o Eduardo, ele simplifica imenso o discurso, simplifica ao mais básico, ao mais instintivo que o ser humano tem, mas depois não justifica, não consolida, não tem cola. Isso pega, em algum eleitorado isso pega, é verdade, não é por acaso que ele tem a votação que tem, portanto não se pode dizer que. Agora a questão é, ele é construtor de soluções ou não, já agora eu termino já. É evidente que ele aposta num cenário. E por isso vai poupar. Ele vai poupar o Partido Socialista, vai poupar Pedro Nuno Santos. Porque o cenário dele é muito simples. É que o PS vença por pouco, que o PSD perca por pouco, sobretudo o Luís Montenegro, porque ele o que quer é afastar o Luís Montenegro e depois quer que um futuro líder do PSD aceite aquilo que o Luís Montenegro não aceita. Portanto, ou seja, o que ele quer afastar é o não é não. Portanto, o que ele precisa é de ter um interlocutor no PSD que lhe dê a mão e, sobretudo, quer ser vice-primeiro-ministro. E, Manuel Carvalho, sobre as questões que envolvem o Chega, já se esperava o discurso, e que, aliás, fez aqui também a diferença e a atitude do que se faz quando os casos acontecem. Os portugueses entendem isso? Achas que é uma mensagem que ainda passa? Eu acho que tem alguma probabilidade de ser eficaz, porque o que ele diz é: eu não consigo estar dentro da cabeça e de conhecer todos os detalhes da intimidade dos políticos que fazem parte da minha bancada, mas eu sou diferente de todos os outros, não é? E ele deu casos em concreto, relativamente ao Partido Socialista, mas também relativamente ao PSD, mas ao contrário dos outros partidos, eu sempre descubro um caso destes, corro com eles. Portanto, eu sou completamente implacável. Eu admito que isto possa ter alguma eficácia. Agora, que isenta completamente o Chega de todos os danos políticos que estas revelações lhe trouxerem, isso não acredito. Porque aquilo que aconteceu, mais do que o roubo das malas, o caso de abuso sexual de menores, que ainda por cima para um certo eleitorado do Chega acontece, está em torno de um caso de homossexualidade, é algo que é absolutamente visceral. É algo que deixa claramente danos e haverá muitos eleitores que perderam nesse momento, no momento em que tiveram conhecimento desse episódio, todo o tipo de relação com o Chega. Agora, há aqui uma outra coisa que eu acho também é muito importante nós meditarmos, e estava aqui refletido nesta entrevista, que é, de alguma forma, portanto, a facilidade com que André Ventura diz uma coisa e imediatamente se desdiz. Por exemplo, nós lembremos-nos do caso quando o Governo apresentou aquele pacote de legislação que alterou a lei da imigração. Nós lembramos aquilo que disse André Ventura. O que ele disse, fundamentalmente, é que o PSD andava a roubar as bandeiras, portanto, andava a copiar, andava atrás, andava a reboque do Chega. O que é que ele disse hoje? Disse hoje, portanto, que ou era, por um lado, que era uma política da esquerda e que não tem absolutamente sentido nenhum a política as medidas que o Primeiro-Ministro anunciou. Este não é um episódio, mas há muitos outros episódios para corroborar as ideias que os meus companheiros de painel aqui já disseram. É que a inconsistência, a incoerência, a falta de ideias, o navegar à bolina e de apanhar tudo aquilo que seja contestação, baseado sempre nas mesmas palavras de ordem, que a Natália referiu, portanto, a bandidagem e a corrupção. Há uma outra palavra de ordem que ele repete também até à náusea, que é a imigração. Portanto, e isto, portanto, a minha dúvida é de saber se as pessoas terão paciência para continuar a ouvir isto. Se não haverá aqui um fator de cansaço. Está claro que agora temos a novidade do caso Montenegro. Mas mesmo aí, será que faz sentido expor um cartaz onde
o Chega e André Ventura colocam Luís Montenegro, que não é sequer arguido de nenhum processo relacionado com corrupção, ao lado de José Sócrates, que foi acusado e vai começar o seu julgamento, acusado de vários crimes graves, e vai começar o seu julgamento no dia 3 de julho. Faz algum sentido fazer este tipo de comparação? Será que as pessoas não são capazes de distinguir? Enfim, não sei. Eu não sei. Acho que ainda é muito cedo para percebermos se este clima de exasperação por parte das pessoas que não queriam nada a uma crise política se isto é um clima que serve ao Chega. Inicialmente eu julgava que sim, mas olhando depois, portanto, ouvirmos uma repetição cerca de um ano depois de tudo aquilo que ouvimos e voltar a ouvir pelo lado do Chega, não sei se isso não gerará, portanto, uma sensação de cansaço e de fastio até por parte das pessoas, que pode ser muito penalizador para o Chega. Eduardo, houve aqui alguma preparação sobre possíveis maus resultados ou bons resultados nestas eleições para o partido Chega? Ele está a preparar esse caminho ou continua a ser um partido de André Ventura e essa discussão nem se coloca neste caso? É muito interessante porque André Ventura tem a capacidade de, em poucos segundos, desdizer-se a ele próprio. Ele diz a determinada altura que o nunca é nunca, com Luís Montenegro, e passado poucos segundos já diz, bom, mas se houver necessidade, nós fazemos uma maioria. Portanto, a ideia é, perante a fasquia que André Ventura está a pedir aos eleitores, aos seus eleitores, aquilo que seria expectável seria menos votos, o seu lugar estaria posto à disposição. Na realidade, provavelmente André Ventura vai fazer uma outra qualquer avaliação, se passar para metade vai dizer, bom, nós recebemos o sinal, compreendemos e, portanto, vai adaptar o seu discurso para continuar a criticar, a fazer críticas às instituições, à corrupção, a tudo isso. É muito interessante porque o discurso de André Ventura, quando nós vemos, foram 15 minutos, 20 minutos a entrevista, foi muito rápida, mas assenta num populismo agressivo. Aquilo que nós vemos é constantemente ele cavalga naquele populismo, mas de forma agressiva, isto é, ele faz uma polarização da sociedade, uma divisão das instituições, dos eleitores, sempre entre nós e eles, e não há uma valorização do seu discurso, não há nada de positivo que nós consigamos tirar. Efetivamente, há uma descredibilização da democracia, de 50 anos de democracia, como ele faz num cartaz em 50 anos de corrupção. E quando este discurso existe, eu acho que este discurso é um discurso de protesto, obviamente. E este discurso tem sempre um lugar, tem sempre uma garantia de lugar por parte daqueles eleitores que estão descontentes. O que acontece é que os eleitores que estão descontentes hoje não são os mesmos que estavam descontentes há um ano. A realidade é totalmente diferente. E, portanto, com a necessidade que há do apelo ao voto útil, volto a referir, eu não sei como é que André Ventura irá se encaixar e este discurso poderá encaixar-se aqui. Porque será muito difícil, porque é muito agressivo este discurso. E, efetivamente, se as pessoas já acham que Pedro Nuno Santos tem um discurso, às vezes, demasiado radical, então, quando chegamos a André Ventura, bom, então isto é um epíteto. Portanto, chegamos aqui a um nível muito elevado disto. E realmente ele foi perguntado várias vezes como é que reagia perante as críticas do Presidente da República ao pedir uma campanha limpa e a fazer aquele tipo de cartazes, nomeadamente a comparar Montenegro com José Sócrates, e ele não consegue responder, ou seja, ele continua a cavalgar em soundbites, em informações, em dizer que nós temos um regime de favores, agora, aliás, este é o slogan que ele vai usar, é um regime de troca de favores, e pronto, e é isto. Não há muito mais. Esta é a melhor análise política que nós conseguimos fazer perante um discurso que é efetivamente um discurso populista. Portanto, isto é o mais realista da análise que nós conseguimos fazer. Mas um discurso muito eficaz. Pois, não, este discurso populista tem essa vantagem, porque como é populista é muito eficaz, obviamente. A nível até natal de percepções, não é? Que é, como o Eduardo estava a falar, a percepção que existe em relação ao Pedro Nuno Santos mais básico. De ter um discurso mais radical, digamos assim. Neste caso, por vezes não fica essa percepção. É um discurso sem soluções, é um discurso sem propostas. A proposta dele é cortar a direito. E o que é cortar a direito? Vamos cortar o quê? Como? De que forma? Não há soluções. Não tem uma solução, não tem uma proposta, uma ideiazinha que seja, umazinha, assim,
para estarmos aqui a discutir à mesa a validade ou não dessa proposta. Portanto, conseguiu passar uma entrevista sem uma proposta, mas passa todas as entrevistas sem uma proposta. E eu acho que vai passar a campanha toda sem uma proposta, a não ser, primeiro dia, um pacote anticorrupção, sabe-se lá que pacote é que é. Portanto, e depois temos palavra, a expressão temos palavra. Ele que é eu não gostaria de, pode parecer, não quero ofender, porque é o líder de um determinado eleitorado, mas é um catavento. Sabemos que todos os dias e a cada segundo muda de opinião e contradiz. Portanto, alguém que de facto muda de opinião, ao mesmo tempo diz que temos palavra, é um pouco complicado. Mas, sobretudo, eu queria sublinhar o seguinte. Só para terminar, Natália, temos que acabar. Ele vai ter que escolher deputados. E ele tem, na sua bancada, pelo menos uma dúzia, não os contabilizei na totalidade, que são candidatos autárquicos às autarquias. Entre elas, Rita Matias. A pergunta é, vai fazer o mesmo que todos os outros e, simultaneamente, candidatá-los a deputados e às autarquias e, com isso, estar a enganar o seu próprio eleitorado, porque, afinal, eles são candidatos a duas coisas ao mesmo tempo? Ou vai retirá-los da lista de deputados e deixá-los exclusivamente como candidatos a deputados? Eu acho que, por aqui, se pode ver se ele é assim tão antissistema ou, afinal, está dentro do sistema. Manuel Carvalho, não sei se queres fazer uma nota final, 30 segundos. Não. Nada a acrescentar, ficamos então... Eu fiz o Eduardo, de facto, é muito difícil, é muito pobre comentar uma entrevista de André Ventura. Não tem substância política para análise, são 2 ou 3 ideias muito básicas, muito basilares, na qual ele repete, ele insiste. Se lhe perguntarem pela economia, ele fala de bandidagem, se lhe perguntarem sobre sociedade, ele fala de imigração, e não sai disto, portanto, muito sinceramente... Ficamos então por aqui. Manuel Carvalho, Natália Carvalho, Eduardo Pereira Correia, a todos, muito obrigado por terem estado connosco no 360 e boa noite. Obrigado.